Bom dia, meus queridos alunos de ciências do nono ano da Escola Anália Simões. Aqui é o professor Adlon Pimentel. Nós estamos na nossa 13ª semana, hoje, dia 12 de agosto. Vamos lá, a gente continua estudando essa coisa fantástica chamada o átomo. A menor é a menor partícula que constitui a matéria. Na verdade, existem partículas menores do que o próprio átomo, né, como a gente estudou. Né? O átomo é formado de outras partículas, lembram? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Só para lembrar, os prótons ficam aqui, ó, nessa região central, o núcleo, né? É onde ficam também os nêutrons. E girando aqui em alta velocidade ao redor do núcleo, nós temos os elétrons. Lembrando também que essas partículas são carregadas eletricamente. Os prótons lá no núcleo do átomo, eles são carregados positivamente. E os elétrons que giram ao redor têm carga elétrica negativa. E os nêutrons? O nome já está dizendo, né? Ele é neutro, ele não tem carga elétrica nenhuma. Lembrando que a massa de um próton equivale a 1. 2 prótons, 2, 3 prótons, 3, 4 prótons, e assim vai. E a massa do nêutron também vale 1. E a massa do elétron vale 0. Lembrando, isso quer dizer que o elétron não tem massa? Não, o elétron tem massa sim, mas a massa do elétron é pequena demais, é insignificante. Um elétron é 1840 vezes menor do que um próton nêutron. Então, é tão insignificante que na hora de somar a massa total de um átomo, eu desconsidero os elétrons por conta da massa tão insignificante deles, né? Tão irrelevante a massa, né? As propriedades elétricas e a importância dos elétrons é tão importante quanto os prótons e os nêutrons. A gente está falando da questão da massa, né? O que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a distribuição eletrônica dos elétrons. Como assim, professor? Os elétrons têm átomos que têm bem pouquinho elétron. Por exemplo, o hidrogênio é um elemento químico, é um átomo. Sabe quantos elétrons o hidrogênio tem? Ele só tem um elétronzinho girando ao redor do núcleo. Um só. É o menor átomo que existe na natureza. Ele só tem um elétron e um próton, bichinho, né? Ele é bem pequenininho, esse átomo. É o menor átomo da natureza, é o hidrogênio. Já o hélio, ele tem 2 elétrons. Aí cada átomo tem sua quantidade, vai aumentando a quantidade deles. Se eu tenho mais prótons, mais nêutrons, eu vou ter mais elétrons, certo? Então, ele é uma coisa que quanto mais prótons e nêutrons, mais elétrons. Quanto mais elétrons, mais prótons e nêutrons. Então, é uma coisa que vai acompanhando. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Isso aí a gente já aprendeu. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Não entendi, professor. Deixa eu passar aqui logo o slide para vocês perceberem uma coisa. Eu tenho um átomo aqui. Percebam que aqui nesse anel, na verdade esse anel ele não existe, né? O que existe são os elétrons. Esse aqui é só para mostrar a órbita desses elétrons, como eles estão girando aqui, só para mostrar o caminho que eles estão girando aqui. Esses 2 elétrons nessa órbita são os elétrons que estão mais próximos do núcleo. Já aqui, um pouquinho mais distante, tem outra órbita, outra camada girando ao redor com outros elétrons. Já aqui é outra camada girando. E aqui por último tem outra camada. Se você observar, aqui tem quantas camadas? Uma camada, 2, 3, 4. Esse átomo ele tem 4 camadas. Qual é o máximo de camadas que um átomo pode ter? No máximo ele pode ter 7. Né? Então aqui, esse tem 4, mas um átomo ele pode ter no máximo 7 camadas. E no mínimo uma. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem uma camada. O hélio também, eles são os 2 únicos átomos que só têm a primeira camada. Ele não tem essas outras, porque são tão pequenininhos que só tem a primeira. No caso do hidrogênio, só tem um elétron girando ao redor dessa primeira camada. E no caso do hélio, tem 2. Né? Então, no mínimo uma camada, no máximo 7. E elas receberam letras. Por exemplo, posso chamar essa camada aqui de primeira camada, essa aqui de segunda, essa aqui de terceira, essa aqui de quarta. Se tivesse a quinta, eu ia chamar quinta, sexta e sétima. Mas os cientistas resolveram colocar letras para simbolizar essas camadas. A primeira camada é a camada K. Essa aqui seria a K. Não sei se dá para escrever. Acho que dá.
Aqui seria, no caso, deixa eu ver se pegar aqui. Ó. Essa aqui, no caso, seria a camada K. Essa daqui seria a camada L. Essa aqui seria a camada M, A, N. Se tivesse as outras camadas, a camada K, L, M, N, ia ter a O, a P e a Q, que seria a última. Se você contar, vai dar exatamente 7, daria exatamente 7 camadas, certo? Vou apagar isso aqui. Então, voltando aqui. Então, nós aprendemos que no mínimo um átomo pode ter uma camada, no máximo 7, e que elas podem ser chamadas de primeira camada, segunda, terceira, quarta, ou também chamada de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo níveis de energia. Mas também pode receber essa denominação aqui de K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados. Olha só. Esses dois elétrons que estão aqui girando ao redor do núcleo, eles têm menos energia do que esses. Quanto mais distante do núcleo é porque esses elétrons eles têm mais energia, por isso que eles vão se afastando do núcleo. Quanto mais perto do núcleo, menos energia. Memorizem isso também, que isso vai ser muito importante lá no ensino médio. E ainda no 9º ano também, sobre essa questão da quantidade de energia que o elétron tem. Pois é, o elétron pode ter mais energia do que outros. Quem tem maior energia está mais longe do núcleo. Quem tem menos energia está mais perto do núcleo. Ok? Ainda para terminar aqui, então as camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. Né? Então, quanto mais qual é a camada que tem mais energia? A sexta camada ou a quarta? A sexta camada. Quanto mais distante do núcleo, mais energia. Maior energia. Por meio de métodos experimentais, de muitas experiências, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada, o nível de energia é o seguinte. No primeiro nível de energia, na primeira camada, que é a camada K, suporta-se até 2 elétrons. Tanto é que se você observar esse átomo aqui, só tá os 2. Só cabe até 2 nessa camada. Não vai existir átomo com 3 elétrons nessa primeira camada, viu? Pode ter 1, pode ter 2. Agora 3 não pode ter, não. O máximo é 2 e acabou-se. Não existe átomo com 3, 4, 5 na primeira camada. A segunda camada, que é a camada L, suporta até 8. Se eu voltar aqui e contar com você, porque não dá para contar porque tem a gente, mas 1, 2, 3, não vai dar para contar não, mas tem 8 aqui. 8 elétrons nessa camada, que é a camada L. É o limite que suporta. Já a terceira camada, que é a camada M, suporta até 18. A quarta camada, que é a N, suporta 32. A quinta camada, que é a camada O, suporta também 32. A sexta camada, que é a camada P, suporta até 18. E a sétima camada, que é a camada Q, suporta até 2 e alguns autores admitem até 8. Há uma divergência aí. Mas, professor, tem que memorizar isso? Tem. Camada K, L, M, N, O, P, Q, 28, 18, 32, 32, 18, 2. Certo? Memorizei assim, pelo menos. Os elétrons de um átomo são colocados para fazer a distribuição eletrônica, certo? São inicialmente colocados nas camadas mais próximas do núcleo. Por exemplo, o átomo de sódio possui 11 elétrons, assim distribuídos. Bom, é como está aqui. Vou até mudar de cor aqui da caneta, mas já está no vermelho aqui. Aqui ele está dizendo que a camada K tem 2 elétrons. Você vai colocar a quantidade de elétrons que cada camada suporta. Camada K suporta até quantos elétrons? Se a gente observar, lembra lá a camada K, L, M, N, O, P e Q, né? Camada K suporta até quantos? 2. Camada L, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Olha só. Então aqui, para distribuir os elétrons do átomo de sódio, que tem 11 elétrons, 11. Camada K suporta até quantos? 2. Então coloquei aqui 2. Né? Para 11 está faltando aí 9, né? A camada L, então perceba que ainda está faltando aqui distribuir 9 elétrons, mas a camada L só suporta 8.
Então, quantos eu vou colocar aqui? Não posso colocar os 9? Não posso colocar 9, porque o limite máximo na camada L é 8. Então, coloco o 8, que é o limite máximo, e passo o resto para a próxima camada, a camada M. Isso significa que o átomo de sódio, ele vai ter nessa camada, aqui nessa primeira camada, ele vai ter 2 elétrons, girando aqui ao redor. Camada L vai ter 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última camada, chamada de camada de valência, lembrando, a última camada sempre se chama camada de valência, vai ter 1 elétron. Esse é o átomo de sódio. Já o átomo de bromo, olha só quantos elétrons ele possui. Possui 35 elétrons. Camada K suporta até 2, né? Tá aqui, suporta até 2. Camada L suporta até 8. Camada M suporta até 18. A camada N suporta até 32, mas se eu somar 2 mais 8 já dá 10, mais 18 dá 28. 28 para 35 só está faltando 7. Camada N suporta até 32, mas não, eu só falta 7 para completar, eu coloco 7. Esse é o limite de elétrons que essa camada suporta, mas só faltou 7 para completar, então colocou 7 na camada N. Então, quantas camadas tem o átomo de bromo? Tem 1, 2, 3, 4. 4 camadas, K, L, M, N. Se eu perguntar a vocês, quantos elétrons tem na camada de valência? O que quer dizer camada de valência? A quantidade de elétrons na última camada. Então, na camada de valência tem 7 elétrons, certo? Algumas regrinhas aqui que a gente tem que se ligar, viu? Verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons, viu? De jeito nenhum. Se você fizer a distribuição eletrônica e você fez a distribuição e na última camada, a camada de valência, tem 9 elétrons, então a distribuição está errada. Porque nenhum átomo tem mais de 8 elétrons na sua última camada, certo? Quando isto ocorrer... Eita, passei aqui. Quando isto ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. Aquele que foi imediatamente inferior ao valor cancelado e o restante na camada seguinte. Exemplos. Você tem aqui o átomo de cálcio, né? Mais uma vez, vamos lá, camada K, L, M, N, O, P, Q. Quantos elétrons cada uma suporta? 2 aqui na camada K, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e aqui 2. Aqui já está distribuído pela metade, só que está errado aqui, ó. Não é 10. Está errado isso aqui. Por que isso aqui está errado? Porque a camada de valência, a última camada, não pode ter mais que 8. Então aqui está certo. Veja que o átomo de cálcio ele tem 20 elétrons, está correto aqui, ó. Então aqui está correto, K2L8. 2 com 8, 10, faltam 10. Mas eu posso colocar aqui em M10, M suporta até 18, mas a gente aprendeu que a última camada de valência não pode ter mais que 8. Então o correto é, camada K está certo que é 2, camada L está certo que é 8, camada M não está certo, então vou colocar o que? O que vem antes, né? 8 também, certo? Ó, a camada L tinha 8. Como aqui está dizendo, a última camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Quando isso ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. Aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado. Quem é que vem antes aqui? 8. Então vou repetir o 8 e vou para a camada N. Está faltando quantos para completar aqui os 20? Né? 2 com 8, 10. Com 8, 18. Falta 2. Então camada de valência, 2. Então o átomo, né, de cálcio, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 8 elétrons na camada M e 2 elétrons na camada N. Se fosse para distribuir, vamos praticar aqui o átomo de magnésio, aqui, ó, magnésio, né, são 12. Vou até colocar aqui do lado. Vamos lá, camada K, L, M, N, O, P e Q. Vamos lá. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Então vamos lá, aqui o magnésio. Ele aqui tem o número atômico 12, significa que ele tem 12 elétrons. Se ele for um átomo estável, né, quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Então, já está até distribuído aqui, né? A distribuição já está aqui, mas veja só, camada K,
suporta até quantos? Que essa aqui é a camada K, essa aqui é a camada L, essa aqui é a camada M. Se olhar para ali, você já sabe que a camada K suporta até 2. Camada L suporta até 8, até 12. 2 com 8, 10. Para 12 falta 2. Então a próxima camada é a M, que suporta até 18, mas com apenas 2 eu completei a quantidade de elétrons do magnésio. 2 com 8, 10 com 2, deu exatamente aqui o 12, certo? Vamos aqui para o enxofre. Olha, são 16 elétrons. Camada K suporta até 2, estou vendo aqui. Camada L suporta até 8, já vai em 10, falta 6. Camada M suporta até 18, mas só está faltando 6. Camada de valência 6. 2 com 8, 10 com 6. Deu aqui certinho o 16. Então, são 3 camadas. Camada K com 2, camada L com 8, camada M com 6 elétrons. Já aqui o estrôncio é um átomo gigantesco, são 38 elétrons, né? Camada K2, camada L8, camada M. E aí, vou colocar 18, vou tentar colocar 18 aqui para ver quantos fica. 2 com 8, 10 com 18 vai ficar 28. 28 para 38 está faltando 10. Olha só, N. Posso colocar aqui 10 e fechar, porque poderia fechar. 2 com 8, 10. 18, 28. Com 10, 38. Posso? Não, não posso. Por quê? Tem uma regra que diz que a última camada não pode ficar com mais que 8. Cancela esse 10, certo? Eu não posso colocar 18 aqui, que é a penúltima aqui, porque iria passar. Então tem que ficar entre 8 ou 18, né? Então vou colocar 8, aí K, L, M, N, O. Fica faltando quanto aqui para colocar na camada O? 2. 2 com 8, 10, com 18 vai dar 28, com 8 aqui vai dar 36, com 2 aqui vai dar exatamente 38, que é a quantidade de elétrons, né, pelo número atômico aqui do estrôncio. Então, camada K2, camada L8, camada M18, camada N8, camada O2. Vamos praticar ainda essas questões aqui. Um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual o número de elétrons no seu nível mais externo? E só quer saber a quantidade de elétrons na última camada. Esse átomo é um átomo neutro, né? Ele é um átomo que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Só que eu preciso descobrir quantos prótons tem esse átomo para saber quantos elétrons ele tem. Se a massa é 31 e tem 16 prótons, você vai fazer 31 menos 16, né? Então aqui 10 mais 1 é 11, 11 menos 6 aqui vai dar 5, vai 1 aqui, fica 2, 3 menos 2, 1, vai ser 15. Eu vou ter 15 prótons aqui, né? São 15 prótons. Então já sei que aqui o número aqui é 15. 31 para 16, 15. Fazendo a distribuição eletrônica, camada K suporta até 2, camada L suporta até 8, KLM, 2 com 8, 10, para 15 só está faltando 5. Então camada M aqui, camada de valência é 5, letra C, 5. Ok? Aqui, o selênio, elemento químico número atômico 34, é empregado na fabricação de shampoo anti-caspa. A configuração eletrônica desse elemento químico permite afirmar que o número de elétrons no seu nível de valência, ou seja, na última camada, vai ser quantos, né? Então, aqui o selênio. Número atômico 34, são 34 elétrons também. Então, camada K suporta até 2, camada L suporta até 8, camada M, posso colocar 18, veja só, 2 com 8, 10, 10 com 18 dá 28, 28 para 34, camada N, vai dar certo, porque a penúltima camada é outra regra, a penúltima camada pode ter 18, certo? Então, no máximo até 18, a penúltima. A última pode ter no máximo 8 e a penúltima no máximo 18. Então, 2 com 8, 10, 28, né? E 28 para 34, está faltando 6. Então, aqui a camada de valência igual a 6. 6 elétrons é o que tem na camada de valência, que é a última camada desse átomo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sei que a aula ficou um pouco comprida, então talvez tenha sido um pouco difícil, não sei, essa questão de distribuição dos elétrons, né? Mas a questão é prática. Tentem memorizar essa quantidade de elétrons por camada K, L, M, N, O, P, Q, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2.
Tentem memorizar essas regrinhas, que a última camada não pode ter mais que 8, que a penúltima camada não pode ter mais que 18, certo? E você vai sempre acertar as questões. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.